Isso é uma espécie de loucura, porque todos nós estamos em perigo devido aos acontecimentos dos últimos dias. O ataque a bombardeiros estratégicos no interior da Rússia, realizado por uma agência de inteligência ucraniana, mas quase certamente ocidental, é uma provocação de proporções extraordinárias por muitos motivos. E, no entanto, como você disse, está sendo discutido como se fosse uma vitória em um videogame. Apenas mais um feito engenhoso, em vez de uma desestabilização, uma nova e profunda desestabilização da estrutura de armas nucleares. Parte do problema que devemos mencionar desde o início é que os bombardeiros russos, segundo muitos relatos confiáveis, estavam em plena vista do monitoramento por satélite justamente por causa dos acordos de controle de armas nucleares, que deixaram as forças estratégicas expostas ao monitoramento pelo outro lado do acordo e, portanto, vulneráveis. Agora, a Ucrânia realizou esse ataque utilizando inteligência ocidental. Claro que não nos é informado, e nunca será, o papel da CIA e do MI6 nesse ataque. Mas há fortes razões para acreditar que essas organizações ou lideraram esse ataque, ou estiveram profundamente envolvidas nele. Informações de inteligência dos Estados Unidos foram usadas nesse ataque. E só há regozijo pelo fato de isso ter acontecido, mesmo que isso enfraqueça um componente crítico do controle de armas nucleares entre as duas superpotências nucleares. A leviandade, a insensatez, a imprudência do comportamento ocidental e da mídia ocidental são chocantes, absolutamente chocantes, e mostram total falta de compreensão ou percepção sobre os perigos globais que enfrentamos. Agora você levanta a questão: por que isso acontece? E claro, é um enigma. É isso que estamos tentando entender. Onde foi parar até mesmo o instinto de autopreservação? Porque estamos chegando cada vez mais perto de uma guerra nuclear com esse tipo de imprudência. E sempre que esse risco é mencionado, nos dizem: não se preocupe com isso. É um blefe. Não há nada com o que se preocupar, o que por si só é uma forma de idiotice imprudente, porque, é claro, estamos enfrentando riscos reais. E nenhum político deveria ser tão obtuso a ponto de não entender isso. Então, de onde vem tudo isso? Acho que provavelmente no cerne está a profunda arrogância do governo czar e de suas agências de inteligência aliadas após o fim da União Soviética. Acho que, em certo sentido, tudo o que estamos vivenciando nos últimos 34 anos, desde o colapso da União Soviética em 1991, reflete uma arrogância chocante do aparato de segurança dos Estados Unidos e da CIA, que desde então sente que pode agir com impunidade, que pode agir unilateralmente, que pode abandonar todos os tratados e acordos. E essa arrogância, é claro, surgiu com a ideia dos Estados Unidos de que agora eram um hegemon global incontestado e que podiam fazer o que quisessem, seja lançando guerras, derrubando estados, promovendo golpes e assassinatos, ou abandonando o arcabouço de controle de armas nucleares. O ataque desta semana foi uma espécie de abandono desse arcabouço, mas houve muitos outros desde o fim da União Soviética. Os Estados Unidos basicamente abandonaram um compromisso de tratado após o outro, começando em 2002 com o abandono unilateral do Tratado de Mísseis Antibalísticos pelos Estados Unidos, e incluindo, em 2019, o abandono do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Claro, na fase atual do conflito entre Estados Unidos e Rússia na Ucrânia, com o fim efetivo do acordo New START, não temos um marco de controle de armas nucleares porque os Estados Unidos se retiraram unilateralmente. E as ações desta semana amplificam ainda mais para a Rússia o fato de que estão sob ataque estratégico dos Estados Unidos. Isso é extraordinariamente perigoso e imprudente. Tudo agravado pelo fato de que os riscos nem sequer são reconhecidos, não são sequer reconhecidos, nem sequer mencionados. Nossa grande mídia é tão obtusa e ignorante, ou tão deliberadamente submissa à CIA,
que não temos a menor noção das implicações do que aconteceu esta semana. Isso também não acontece no vácuo. Quero dizer, o rumo geral do mundo agora. Não só estamos apoiando e ajudando, pelo menos muitos dos países europeus e os Estados Unidos, um genocídio em Gaza, mas também essas ameaças de guerra com o Irã, que por si só poderia ser uma guerra mundial, e conversas sobre guerra com a China, que também poderia acabar com o mundo. E agora, atacar as forças nucleares da Rússia, algo que teria sido um cenário de pesadelo durante a Guerra Fria. E é simplesmente, como você disse, ignorado. E de fato é apresentado como se você é a favor da Ucrânia, então tem que aplaudir como uma foca. E se você é crítico, então de alguma forma é pró-Rússia. Esse é o novo nível intelectual que temos. E não é só a mídia, são os políticos também. Eles parecem fanáticos. Eu não entendo. De novo, onde está a oposição? Por que não existem movimentos pela paz? Na verdade, o movimento pela paz parece argumentar que a paz depende, de derrotar a Rússia. Eu realmente não consigo entender isso. Não sei. Como foi que nos tornamos os fanáticos aqui? A única coisa que posso dizer sobre isso, tentando entender, é que esses belicistas implacáveis como Starmer, Emmanuel Macron, Merz, são impopulares em seus próprios países. Então podemos dizer que parte dessa abordagem é mantida pelo colapso progressivo do ethos da democracia, no sentido de que o que está acontecendo não reflete em grande parte a opinião pública. E isso apesar do fato de que o público está sendo inundado com propaganda a favor dessa guerra em andamento. Não é verdade que o público em geral na Europa ou nos Estados Unidos queira essa guerra. Portanto, não apenas os políticos e essa mídia corporativa estão em um curso implacável de guerra, mas apesar de toda a propaganda, eles não têm o apoio do público para a guerra. O que é verdade é que não existe uma oposição organizada a isso que tenha qualquer efeito significativo. Os políticos às vezes têm índices de aprovação na casa dos 10% ou 20%, mas ainda assim conseguem exercer suas funções. Seus governos não caem. Políticos de oposição raramente assumem o poder, em parte porque aqueles que poderiam fazer oposição são impedidos de chegar ao poder, seja sendo desqualificados em eleições, como aconteceu na Romênia, e talvez esteja acontecendo na França agora, ou por uma coalizão dos partidos históricos de governo que se unem para tentar formar coalizões muito frágeis para bloquear as vozes que se opõem à guerra. Então acho que isso só adiciona mais uma camada de complexidade à sua pergunta, que é: por que nossas instituições políticas são tão absolutamente ineficazes em trazer algum tipo de controle sobre essa situação, apesar da clara impopularidade dela? Agora, é verdade que as pessoas em geral não estão indo às ruas. Isso levanta outras questões, porém, esse não é um meio muito eficaz de controlar a política externa. Basicamente, perdemos o controle das nossas instituições políticas sobre a política externa. Acho que a política externa tem sido guiada nos Estados Unidos há décadas pelo chamado Deep State, que significa as instituições não responsabilizadas que operam em segredo e com mentiras, a CIA sendo a principal delas, mas não a única. Então, o entorpecimento da nossa política, a falta de responsabilidade da nossa política externa, faz parte dessa história. Novamente, isso nasce da arrogância que tomou conta da política externa americana e, para minha surpresa, aparentemente também da de Trump e dos estados vassalos dos Estados Unidos na Europa, em um grau incrível após 91. Mas há um tipo de efeito entorpecedor, um profundo cinismo e ceticismo em todo o Ocidente quanto ao funcionamento real de nossas instituições. Nossos governos são impopulares, e com razão, mas isso não leva à autorreflexão ou autocorreção neste momento. Trump é uma figura intrigante e eu poderia dizer interessante nesse contexto.
Claro, ele é tão instável em seu comportamento, em sua postura, em sua comunicação, que não conseguimos entender Trump. Mas você percebe indícios de que ele gostaria que a guerra na Ucrânia acabasse, mas parece incompetente ou incapaz de fazê-lo. Talvez simplesmente não esteja no controle. Quando ocorre um evento recente em que a Ucrânia toma uma ação profundamente perigosa e desestabilizadora, não há uma palavra da Casa Branca, nenhuma expressão de preocupação. Surge a questão interna. Quem sabia o quê e quando? Novamente, acredito que é a opinião predominante dos especialistas que, claro, essa foi uma operação planejada e executada pela CIA, não realizada ao longo de 18 meses, de forma furtiva por um país 100% dependente da inteligência dos Estados Unidos. Há relatos de que o secretário de Defesa dos Estados Unidos assistiu a tudo isso em tempo real. Se isso é verdade ou não, novamente, não sabemos. E não vamos saber por que o governo mente, e não haverá nenhuma prova definitiva disso. Tudo isso iria contra a narrativa pública de que Trump tenta trazer as partes para a mesa de negociações. E então, quando um evento como esse ocorre, não temos explicação, nenhum comentário, nem sequer um ponto de interrogação levantado por esses tolos do New York Times, do Wall Street Journal ou do Washington Post, como se isso sequer fosse uma pergunta a ser feita. Então, Trump tem um papel na política externa? Não está claro, mas isso só aumenta o mistério. This just adds to the mystery.